Como o comportamento humano é complexo e bizarro. E não importa o quanto eu aprofunde este entendimento, eu nunca me acostumo com a ideia de sermos todos irracionais, autômatas biológicos sem qualquer chance de livre-arbítrio, enquanto a maioria de nós sequer pode ser considerada lúcida. E preciso destacar o quanto a nossa linguagem pode ser inútil ou inadequada para tentar, ao menos, explicar essa condição humana, humana, tão vulnerável. Por outro lado, é fascinante mergulhar na complexidade da vida e da vida dos sistemas neurais que garantem essa condição maravilhosamente imperfeita. Que por acaso é o subtítulo de meu próximo livro, O Aparato Humano que Nunca Termino de Lapidar. Afinal, é um aparato complexo e sempre podemos entender um pouquinho mais. Por sugestão das editoras, esse Maravilhosamente Imperfeitos, que eu particularmente adoro, poderia ser substituído com um apelo mercadológico, por exemplo, por que acreditamos estar certos quando estamos, de fato, completamente equivocados. Você duvida disso? Vejamos. Eu acalento uma fantasia vingativa nos moldes bíblicos, né? Talvez resquícios de meu passado crente, né? Meu passado cristão católico, depois espírita, budista, taoísta, sufi, etc. Até encontrar um pouco de clareza sobre a vastidão, por força do método dedutivo cumulativo culminado em prova, o vicejante método científico. Pois bem, na minha fantasia, eu seria uma espécie de justiceiro global e daria voz de prisão simultaneamente a genocidas como Lenin, Mao, Mussolini, Hitler, Stalin, Berlusconi, Trump, mas também Bolsonaro, Fidel, Putin. Isso depois de surrar seus capangas, invadir o seu bunker para puni-los, punir um a um e bem diante de sua caterva. Bem ao estilo Denzel, mas com aquele toquezinho de Charles Bronson ou Jack Reacher, impávido colosso, implacável, inclemente, sem deixar pedra sobre pedra, como o tal Jesus no Apocalipse joanino, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Confira capítulo 1, versículo 18 do epílogo da sua Bíblia. E trago em punho apenas um par de beretas automáticas, uma prateada, outra negra, muita coragem e sede de vingança. Isso, além de técnicas de jiu-jitsu que absorvi magicamente. No caso de Putin, por exemplo, ele fugiria como um rato pelos porões lúgubres do Kremlin, sacando a
sua pistola Tokarev TT. E seria muito fácil surpreendê-lo e desarmá-lo com todas as minhas habilidades mágicas para que a vingança seguisse os moldes cristãos. Isso, como no Apocalipse 9, versículos de 4 a 6, onde o próprio Cristo, o Cristo de amor, ordena aos seus anjinhos que cuidem para que a matança de toda a humanidade seja lenta e gradual, com requintes de tortura e sofrimento, o ranger dos dentes. Ele, Putin, campeão de judô, eu, o vingativo mestre Gracie, assim de um momento para o outro. E o pau come solto, e lá está ele, desacordado e desfigurado em pouco tempo. Putin soltaria grunhidinhos enquanto verteria muito sangue por entre seus dentes quebrados, assustadinho, olhos estatelados, para ouvir as minhas palavras vociferantes. Vladimir Putin, eu o condeno por crimes contra a vida e contra a humanidade, enquanto cometo um crime. Mas é agora que vai começar a festa. A luz é diminuída e o corpo de Putin já está lá curvado, amarrado sobre uma daquelas grandes rodas medievais. Bom, munido de um martelo, eu garanto que todos os seus ossos sejam esfacelados com um sofrimento indizível. Então, com as minhas próprias mãos, meus dedos, fortes como lâminas, arranco seus olhos, perfuro seus tímpanos com uma chave de fenda encontrada ao acaso e arranco cada um de seus dentes com um alicate doméstico. Corto então a sua língua com uma faca de pão para que o dano seja maior e irreparável. Mas mantenho o monstruoso anão russo vivo, sim, mantenho com oxigênio e outros mimos da medicina moderna. Assim ele pode sentir tudo o que está acontecendo, mas não sabe que acabo de injetar em sua jugular o mesmo veneno radioativo que ele dedicou aos seus opositores, acrescido, claro, de substâncias cancerígenas, capaz de produzir pústulas por toda a sua massa de carne disforme a essa altura. Isso até que cada célula do seu corpo grite em pura agonia e onde cada segundo lhe pareça uma eternidade no inferno. É mais ou menos isso que eu faria com Putin, e com algumas variantes aplicaria a mesma punição a Lenin, Mao, Hitler, Stalin. Com Bolsonaro, pensei em enfiar um tubo pelo ânus e outro pela boca, jorrando simultaneamente leite condensado, até que ele sufocasse lentamente. Bom, é doentio, né, tudo isso. E volta e meia eu tenho essas fantasias, estou brincando, né? Elas não são tão elaboradas, mas eu tenho, sim, vontade de vingança, mas trato de afastar este tipo de ideia como quem foge de uma tremenda e terrível tentação. Isso invoca tudo o que há de mais perverso maligno em nossa natureza, como
está bem documentado pela história. Mas existem contradições em minha nefasta fantasia. Por exemplo, eu não acredito, eu não apoio esse papo de luta do bem contra o mal. Isso é papo furado, messiânico. Bom, muito menos acredito em santos, em demônios, nem em paraíso, inferno, purgatório, almas, etc. Mas eu gostaria de ver algumas pessoas mortas, sim. Isso se eu não fosse contra a pena de morte. Bom, eu até que curto filmes vingativos. Não são os meus preferidos. Prefiro filmes realistas. Mas eu curto uma vingançazinha com justiceiros violentos. Isso enquanto defendo o controle de armas e defendo a aplicação indiscriminada da lei. E sou contra a violência. Aliás, sou contra joguinhos, brinquedinhos eletrônicos, onde adultos aproveitam para liberar seus instintos ancestrais e a matança rola solta. Além disso, eu denuncio a Bíblia como o livro mais assassino de toda a história e não gostaria de repeti-la, nem de protagonizá-la em lugar de Cristo. Sim, porque é Cristo que vem como Senhor dos exércitos no juízo final. Ah, você não leu essa parte. Eu sei. Imagino que você não tenha lido outras, ou talvez não tenha lido nada, mas acredite na Bíblia, que nunca leu. Voltando ao tema, eu devo dizer simplesmente que eu sou um ser humano comum e muito confuso em matéria de violência. Exatamente como você. Agora, como espécie, temos ainda mais problemas com a violência. Os meus desafetos supracitados, por exemplo, fuzilaram pessoas, usaram duchas para liberar gás venenoso, enviaram cartas com ântrax, usaram aviões como armas, promoveram estupros em massa como estratégia militar, traficaram armas e mulheres, ordenaram a morte de pais e filhos e caprichosamente praticaram o curandeirismo populista, amontoando centenas de milhares de cadáveres na nona economia do mundo moderno. Pois somos uma espécie lastimavelmente violenta e covarde, além de sectária. Mas há mais um paradoxo para enfrentar aqui. Nós não odiamos a violência. Nós, os melhores de nós, odiamos a forma errada de violência, ou a violência utilizada contra as pessoas erradas. Bom, então, qual seria a forma correta de violência? O tipo de violência que, por exemplo, nós celebramos, enaltecemos, registramos em livros sagrados. O tipo de violência que nós buscamos nos filmes, que nós buscamos em nossos heróis, para cobri-los com medalhas. Votamos em mitos da violência certa. Idolatramos os perpetradores da violência oficial. Mas há mais um paradoxo que enfrentar. Porque, além de sermos uma espécie lastimavelmente violenta, muito violenta,
também somos uma espécie extraordinariamente altruísta e compassiva, sem igual, sem comparação no reino animal. Então, como opera a biologia por trás do que há de melhor e pior em nós? E neste ponto, preciso avisá-lo de que você foi enganado sobre o homem ser produto do meio. Aliás, aqueles que inventaram isso não dispunham de qualquer comprovação a respeito, mas pretendiam a autoridade sobre o entendimento em relação ao que nos torna humanos. A filosofia e seus subprodutos, como a teologia e a psicologia, se apressaram em arbitrar a natureza humana, garantindo que estivesse bem distante da natureza. Mas reitero, é a biologia que explica o que há de melhor, pior e mesmo aquilo que flutua de forma ambígua entre esses dois extremos de nossa natureza. E bem sei que leigos sobre a natureza humana têm muita resistência a abandonar suas fantasias filosóficas em favor da compreensão dos motores básicos que estão por trás de nosso comportamento. Mas este é um assunto complexo que trataremos de elucidar, mas que requer um mínimo de interesse e concentração. Muito embora a recompensa seja extraordinária, lhes asseguro, entender por que e como fazemos o que fazemos. Pois bem, preparado? Lição número 1. Nós somos o nosso cérebro. Aliás, gosto de ironizar dizendo que o transplante de cérebro é o único onde somente o doador é beneficiado. Portanto, o cérebro comanda os nossos músculos para fazer isto e aquilo, e é assim que nós agimos. E é também assim que apertamos um gatilho ou que pronunciamos discursos para aqueles que apertarão os gatilhos. A parte complicada é compreender, primeiro, o significado do nosso comportamento, já que, em algumas situações, apertar o gatilho será um ato chocante e criminoso, mas, em outras, será considerado um ato heróico e que exigiu sacrifício e coragem. Em algumas situações, colocar a mão em outra pessoa é profundamente compassivo. Em outras, será uma traição ou uma agressão profunda. O problema aqui é compreender a biologia que contextualiza os nossos comportamentos. E isso é sim muito difícil. Segunda lição: não iremos a lugar algum em compreender o que nos torna humanos, se considerarmos que tudo depende única e exclusivamente do nosso cérebro, ou tudo depende dos hormônios. Não, tudo depende dos genes. Não, a gestação impera. Não, tudo depende da experiência da infância. Não, o que explica tudo são os mecanismos evolucionários. O meio é a chave de tudo. A família? Não. Cada comportamento humano, cada comportamento animal, cada comportamento cerebrado, fruto do controle de sistemas neurais, tem múltiplos níveis
de causalidade. Vejamos um exemplo. Você está armado e há uma crise acontecendo, um tumulto, com pessoas correndo, gritando, e um estranho corre em sua direção, agitado, e você não consegue distinguir se a expressão dele demonstra pânico, ameaça, raiva, e ele segura algo que parece ser uma pistola. Você não tem certeza, e o estranho parece ameaçador, e você aponta e puxa o gatilho de sua arma. Bom, mas acontece que a pessoa tinha um celular na mão. Ela era vítima e pedia que você chamasse a polícia. Então, fazemos a pergunta biológica: o que estava acontecendo e que causou este comportamento? O que acontecia na biologia dessa pessoa, no cérebro dela? De fato, mesmo na questão biológica, muitos aspectos estão envolvidos. Vamos começar? Por exemplo, o que estava acontecendo em seu cérebro um segundo antes de apertar o gatilho? Isso nos leva para o reino da região cerebral conhecida como amígdala, fundamental para uma resposta violenta, fundamental para o medo, e que pode ter iniciado uma série de reações em cadeia até o aperto do gatilho. Portanto, qual era o nível de atividade na amígdala um segundo antes? Mas, para compreendermos isso, teríamos que recuar um pouco mais. O que estava acontecendo no ambiente segundos ou minutos antes do aperto do gatilho e que teve impacto sobre a amígdala? Bom, obviamente, o turbilhão do tumulto, sons, imagens, são importantes. Mas vamos além disso. Nós colocaremos um framing na imagem do objeto escuro na mão deste homem, dependendo dessas características. Se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é branco, se ele é pardo, se ele está mal ou bem vestido. Além disso, se estivermos com dor, com fome ou exaustos, o córtex frontal, pré-frontal, também não funcionará bem. E, por exemplo, a nossa região ventral medial do lobo pré-frontal, cuja função é estabelecer certos parâmetros de comportamento social, não vai operar bem. Também existem regiões implicadas em alertar a amígdala a tempo de dizer: você tem certeza de que aquilo é uma pistola? Bom, mas recuemos ainda mais, um pouco mais. Voltemos algumas horas ou dias. Com isso, entramos no reino dos hormônios, entramos no reino dos neurotransmissores, dos neuromoduladores, dos psicoativos. Havíamos bebido? Existe álcool, cafeína no sangue? Por exemplo, a testosterona, independentemente do sexo. Se houver
elevados níveis de testosterona no sangue, nós teremos a tendência de pensar que um rosto com expressão neutra tenha um ar ameaçador. Se nós estivermos submetidos a um elevado nível de testosterona, nós teremos a tendência a escalar situações de violência e agressividade, e não ao contrário. Elevados níveis de testosterona e de cortisol, por exemplo, ativarão mais a amígdala e comprometendo a atividade dos freios no córtex pré-frontal, que inclusive tem menos prioridade de processamento e opera mais lentamente nesse tipo de situação, onde grita a espécie, e o sistema límbico opera com mais velocidade e prioridade. Mas se recuarmos ainda mais semanas ou meses, e qual seria a relevância disso? A relevância seria porque entraríamos no reino do convívio e das relações. Ora, esse indivíduo que aperta o gatilho pode estar passando por situações estressantes, traumáticas. A amígdala, portanto, estará aumentada, ligeiramente aumentada, está passando por um divórcio. Ou essa pessoa está dormindo pouco, trabalhando muito. Isso gera um comportamento psicótico. E podemos estar enfrentando um contexto cultural na mídia, com muita agressividade publicada, outra vez, amígdala aumentada, córtex pré-frontal atrofiado. E tudo isso confluiria para definir o que acontece naquele ático. Bom, vale notar ainda, nesse rol, se estamos em uma cultura que promove e facilita o armamento. Isso explicaria, em parte, porque você possui uma arma naquele momento. Em parte, porque a sua tendência a procurar por uma arma vem da sua personalidade. Bom, também podemos recuar até a adolescência, por exemplo, né? Onde eu destacaria que o cérebro adolescente está fervilhando, está a todo vapor, né? Exceto o córtex pré-frontal, que ainda está meio imaturo. Se esse cara fosse jovem, por exemplo, se ele ainda não tivesse completado os 25 anos, que é a idade média humana para que esse ciclo de maturidade se complete, ele teria ainda mais chances de puxar o gatilho, ou puxar 2 vezes, ou 3 vezes. Portanto, e recuando ainda mais, né, até a infância, por exemplo, e a vida fetal, teríamos, por exemplo, o organismo da mãe operando contra a testosterona, que é um importante marcador da agressividade masculina, operando
para mitigar essa agressividade, sendo mais ou menos bem sucedida. Isso tudo é involuntário. Isso além do fator genético, claro, a genética mais ou menos agressiva, né? Portanto, e mais, além da mãe, por um lado, lutar contra a testosterona, que é um importante marcador da agressividade, e dos circuitos que operarão essa agressividade, uma mãe, por outro lado, muito submetida a estresse, a uma cultura estressante, uma vida estressante, ela pode induzir também alterações da vida fetal. Alterações no feto, né? Isso é bem estudado hoje, pode explicar marcadores epigenéticos que deixarão a amígdala e, portanto, a resposta ao medo, à agressividade mais sensível no futuro. Bom, então, temos todos esses fatores operando, os genes e o ambiente, portanto, interagem e definem involuntária e automaticamente o que acontecerá naquele segundo dramático, imediatamente antes de apertarmos o gatilho. Isso reflete todo o histórico, o minucioso histórico de todas as interações biológicas e ambientais, e que valem não somente para apertar o gatilho, mas para tudo em nosso comportamento. Poderíamos recuar ainda séculos, milênios, e encarar os nossos ancestrais, pastores nômades, pessoas que viviam em desertos ou pradarias, com seus camelos, vacas, cabras. E é provável que, neste contexto, a famosa cultura da honra tenha sido inventada, estimulando um comportamento de classe, de guerreiros da violência retributiva, vingativa, como na vingança entre clãs. E, incrivelmente, séculos, milênios mais tarde, isso continuaria a influenciar os valores com os quais fomos criados em nossa família. Repito, por exemplo, não só a nossa cultura estimulando ou não o porte de armas, mas a nossa família estimulando ou não o porte de armas. Se recuarmos milhões de anos, bem, aí estaremos falando da evolução genética, estaremos no reino da evolução genética, né? E onde nós emergimos dos primatas, diferentes espécies de primatas, nós emergimos como o Homo sapiens, né? Inclusive, e curiosamente, emergimos com níveis extremamente baixos de agressividade, enquanto outros de nossos parentes primatas se tornaram mais agressivos. Bom, portanto, estamos aqui, essa espécie confusa, indefinida, com todo esse potencial de pender para um lado ou para o outro, e onde a comunicação desempenha um papel
papel primordial hoje em nossos dias. Bom, depois de todo esse arrazoado, pergunto: onde todo esse debate nos trouxe? Basicamente, o que ofereço aqui é a ideia de que, se queremos compreender um comportamento, seja monstruoso ou admirável, ou confuso entre esses dois extremos, se queremos entender qualquer coisa no comportamento humano, teremos que levar em conta o que aconteceu desde um segundo antes até milhões de anos para trás, e tudo mais que ocorreu nesse ínterim. E concluo que, oficialmente, o comportamento humano é muito complicado. Pô, caramba, você ajudou pra caramba, hein? Deu essa volta toda. É complicado, sim, e é melhor ter muito cuidado, muita cautela, antes de tirar conclusões sobre o que causa um comportamento, especialmente quando pretendemos alguma objetividade, quando pretendemos atuar com rigor. Para mim, a questão mais importante disso tudo é a que se refere à transformação. Toda a biologia mencionada aqui pode mudar em circunstâncias diferentes. Por exemplo, ecossistemas vêm mudando há milhares de anos. O Saara era uma pradaria exuberante. As culturas mudam. No século XVII, o povo mais aterrorizante da Europa eram os suecos, que destruíam tudo por toda parte. Vejam o que o exército sueco faz agora. Não tem nenhuma guerrinha há mais de 200 anos. E o mais importante ainda em tudo isso é que o cérebro é capaz de aprender, é capaz de se desenvolver. E as culturas criam regras de convivência, novas metodologias que os nossos cérebros são capazes de absorver. Nós somos capazes da adaptação. O nosso cérebro é capaz da adaptação. John Newton foi um teólogo britânico que teve um papel central na abolição da escravatura no Império Britânico, né? Isso foi no início do século XIX. Mas, espantosamente, o mesmo homem, John Newton, passou décadas, quando jovem, comandando um navio negreiro, e depois enriqueceu com a escravatura, com a escravidão. De repente, algo mudou. Algo que o próprio Newton celebrou em um hino que ele criou, chamado Amazing Grace. Ok, o processo de John tem contornos religiosos e tal, muito embora a Bíblia estimule, aceita e estimula a escravidão e justifica a escravidão. John, pelo menos, entendeu que não tinha o direito de maltratar seres vivos, humanos como ele, ou mesmo que não fossem humanos, maltratar seres vivos. Por acaso o fez pelo caminho, digamos, de sua fé. Mas algo mudou em John.
Ele processou a informação. Ele teve o desenvolvimento de suas funções cognitivas, processou a informação, processou os fatos e passou a tirar conclusões diferentes, conclusões novas, revolucionárias nesse caso. Mas a personalidade humana é muito estável e John, mesmo tendo passado décadas comandando o navio negreiro, trazia em sua personalidade elementos capazes de fazer essa tremenda travessia de uma condição para outra. Bom, Zenzi Abe estava pronto para chefiar um esquadrão de bombardeiros japoneses naquele famoso ataque a Pearl Harbor, isso no dia 6 de dezembro de 1941, né? E ele, de fato, chefiou o ataque, onde milhares de pessoas morreram. Como consequência, os Estados Unidos detonou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, onde centenas de milhares de pessoas morreram. Mas esse mesmo Zenji, 50 anos depois, fez questão de procurar aqueles que haviam sobrevivido ao ataque em Pearl Harbor, abraçá-los e pedir perdão pelo que ele fez quando era jovem. Nem sempre serão necessárias décadas para uma mudança extraordinária. Uma mudança pode acontecer em horas, mas isso depende de pressupostos em sua personalidade. Depende de abertura. Você poderia, até um determinado momento, não haver entendido um conceito ou um aspecto da vida, ou não dispor de dados para fazer melhor, ou terá o aparato cognitivo pouco desenvolvido, com dificuldade de abstração lógica. Ora, uma vez processando melhor a informação, dispondo de informação, você faria melhor, como no caso de Maynard Keynes, tido por todos como o grande economista da esquerda, do socialismo, comunismo, pois Keynes vai até a antiga, falecida União Soviética. E lá ele descobre que não havia aquele paraíso socialista imaginado. Keynes volta e começa uma guinada ao centro. É interpelado por um jornalista que quer deixá-lo numa saia justa, coloca Keynes no corner e começa dizendo: ora, mas o senhor, tão respeitado, afamado pela esquerda, agora faz uma guinada ao centro. O que aconteceu com o outro Keynes? Keynes, e a história é apócrifa, Keynes teria dito: quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E o senhor, o que faz? Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E você, que me ouve, o que você faz? Na Primeira Guerra Mundial, em 1914, as potências em guerra
negociaram uma breve trégua para que os soldados pudessem recolher os corpos naquela terra de ninguém entre as trincheiras. Não demorou muito para que soldados britânicos e alemães estivessem ajudando uns aos outros, carregando os corpos e abrindo sepulturas no solo gelado. Depois, conta a história, oraram juntos, passaram o Natal juntos, trocando presentes, afagos. No dia seguinte, permaneciam juntos, jogando futebol, trocando endereços para depois manter a amizade findada a guerra. Aquela trégua continuaria até que os oficiais ficassem muito bravos e dissessem: vamos fuzilar todos se não voltarem a matar-se uns aos outros. Pois bastaram apenas algumas horas para que esses homens criassem uma categoria totalmente nova de nós. Todos nós entrincheirados novamente, lados separados, morrendo sem nenhuma razão. Nós e eles. Como na célebre música do Pink Floyd, Us and Them. Pois aquelas potências sem rosto, por trás das linhas agora inimigas, usavam humanos como meros peões. Às vezes a mudança vem em segundos, minutos, como no caso horripilante na Guerra do Vietnã, o massacre de My Lai, onde uma brigada americana de soldados americanos invadiu uma vila indefesa cheia de civis e matou de 350 a 500 civis, estuprando mulheres e crianças em massa e mutilando seus corpos. Foi monstruoso, porque aconteceu de verdade, embora o governo cinicamente tenha negado e não fez nada a respeito, a não ser uma palmadinha na mão de alguns mais exaltados. E é monstruoso porque isso nunca foi um comportamento isolado. Isso acontecia em todas as guerras. É bem verdade que vivemos um processo pacificador. Antes, íamos aos livros sagrados, como a Bíblia, como no caso do massacre aos midianitas, do sequestro das virgens, crianças, ordenado por Moisés, como por exemplo na Ilíada e Odisseia. Nós tínhamos orgulho de registrar a violência e hoje temos vergonha de registrar a violência, como no caso da prisão de Abu Ghraib, da guerra com o Iraque. Mas nessa época, ao invés de corte marcial, esses soldados foram repreendidos discretamente. Mas um homem, Hugh Thompson, um homem acabou com o massacre de My Lai, ou My Lai. Thompson estava pilotando um helicóptero de combate, pousou no local, viu o que estava acontecendo
viu americanos dispararem contra mulheres, idosos, dispararem em bebês indiscriminadamente. Então ele fez algo extraordinário que contradizia todos os condicionamentos pregressos, ordenado por seu cérebro de forma quase imediata e, por certo, automática. O que ele fez? Ele pousou o seu helicóptero, ele rompeu a ideia de nós contra eles, eles contra nós. Pousou o seu helicóptero, posicionou-se do lado frágil, apontou, ele se posicionou do lado dos aldeões, dos sobreviventes, apontou suas poderosas metralhadoras para o seu exército e fez com que os colegas parassem, dizendo: se não pararem com a chacina, acabo com cada um de vocês. E posicionou o dedo no botão que dispararia as suas armas. Nenhuma dessas pessoas citadas, nem os maus, nem os bons, são diferentes de nós, nem mais especiais. Estão sujeitos aos mesmos neurônios, à mesma neuroquímica, à mesma biologia. E um clichê é inevitável: quem não estuda a história está destinado a repeti-la. Mas termino: quem não entende o comportamento, quem não estuda o comportamento, está fadado a não entender nada sobre nada, nem sobre a história, nem sobre homens, nem sobre heróis, nem sobre amor e ódio, nem sobre monstros humanos, nem sobre santos ou demônios. Quem não estuda o comportamento humano, quem não entende o comportamento humano, não tem condições nem de se comunicar adequadamente. Quem não entende o comportamento humano a essa altura da história está fadado a se comportar de forma subhumana.